Efésios capítulo 1, versículo 11. Depois nós vamos ler Efésios 1, 18 a 23. E depois já coloca Romanos 8 e 28 para nós entrarmos com base naquilo que nós vamos ministrar nessa manhã. Eu quero falar sobre a porta do propósito de Deus para nós. Eu falei domingo passado sobre o caminho, o poder do sangue, né? Que tudo que nós temos, tudo que nós somos foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário, foi através do sangue de Jesus. Falei sobre 6 momentos onde a Bíblia revela, naquele momento que Jesus está passando os seus últimos dias na face da terra, revela os 6 momentos que vai falar sobre o sofrimento dele do sangue. Cada momento tem a ver com uma parte da redenção, da restauração, do plano e do propósito original de Deus. Tudo que Cristo, sofreu, tudo que Cristo viveu aqui foi para trazer tudo debaixo da vontade de Deus. Trazer tudo debaixo, reconciliados com a vontade de Deus. E reconciliados com a vontade de Deus, nós podemos agora caminhar em um caminho de cumprimento de propósito. Você foi chamado por Deus porque tudo que Deus faz por um propósito. Amém? Deus não cria nada por criar. Tudo que Deus vai criar, Deus cria por um propósito. Existe uma razão da existência. Existe uma razão que você está aqui. Existe um propósito. Se você chegar nesse domingo aqui e não entender por que você está aqui, isso aqui vai ser, às vezes, cansativo. Mas é bom, mas aquilo que às vezes você faz diariamente se torna uma rotina, às vezes você vai começando a entender, nossa, mas agora é uma rotina. Não, eu quero entender isso, tem que entender como um propósito. É mais do que estar aqui, é cumprir a vontade de Deus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Nele digo, no qual fomos também feito o quê? Herança, predestinados. Segundo o propósito, diga propósito. Diga, você foi predestinado. Antes de você nascer, essa predestinação é antes de você nascer, Deus já tinha um plano para a sua vida. Escuta aqui, antes de você nascer, antes da tua mãe desejar você, já existia um plano de Deus para a sua vida. E eu quero falar para você uma coisa, o plano de Deus e a vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Então faz uma coisa, anda na boa e na perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Diz assim, fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o quê? Conselho da sua vontade. Ele aconselha na sua própria vontade. Aleluia. O próximo versículo diz, de Efésios 1, 18 e 23. Vamos lá. Não, é 1, 23, 1, 18. Efésios 1, 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Coração tem olhos. Porque tem caminho. Para saberdes qual é o quê? A esperança do seu chamamento, do seu chamado. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Existe uma herança. Existe uma glória da herança dos santos, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O próximo versículo diz assim, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O próximo versículo, ele diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a... Diga, Cristo foi dado para quem? Diga para você. Diga para você, igreja. Foi dado a você. Ele diz assim, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas
que a tudo enche em todas as coisas. Nós cantamos uma canção, já vou orar aqui para mim começar a ministrar. Nós cantamos uma canção e dizemos que nós queremos a Ele e nada mais. Na realidade, ter a Ele é ter tudo. Somente a Ti e nada mais. É porque o nada mais, não tem nada fora dele bom. Tudo que está em Deus é bom. Tudo que está fora de Deus é passageiro. Então quando nós cantamos, só quero a Ti e nada mais, o nada mais é você tem tudo. Porque tudo que está nele, meu Deus, nele tem vida, nele tem salvação, nele tem redenção, nele tem alegria, nele tem paz, nele tem propósito, nele tem tudo que você precisa, você só precisa dele. Então você vai dizer, somente ele e nada mais, só quero a Ti e nada mais. É que o nada mais não tem fora dele, porque tudo está nele, amém? Vamos orar. Pai querido, eu quero Te agradecer, Pai, por essa manhã. Eu declaro, Pai, que haja um ambiente de fome nessa manhã. Porque, Pai, existe uma mesa que está preparada para nós. Essa mesa é uma mesa espiritual. Nós não vemos, mas nós cremos. Toda palavra que sair da minha boca, Pai querido, ela é direcionada pelo Teu Espírito. Eu quero declarar, Senhor Deus de poder, que olhos espirituais sejam iluminados para contemplar a beleza, a grandeza de Cristo Jesus. Eu quero declarar que toda distração desse ambiente agora seja removido. Pai querido, que esse ambiente seja um ambiente agora, Pai querido, com muita fome de Deus. Pessoas que chegaram aqui, que querem ouvir a Sua voz, porque a única coisa que transforma o homem é a Tua palavra. A única coisa que nos transforma é se alimentar de Cristo, é se alimentar do verbo vivo, da palavra de Deus. Pai querido, eu quero declarar essa palavra sendo liberada, porque a palavra de Deus é poderosa para a transformação da nossa alma. A palavra de Deus é poderosa para nos trazermos, Pai querido, a Tua vontade. Pai, nessa manhã eu me submeto ao Teu governo, eu me submeto à Tua vontade, e eu declaro, Pai, que haverá um rio de água viva que vai fluir aqui, Pai. Rios de água viva fluindo nessa manhã. Eu quero declarar rios de água viva fluindo. A Tua presença é tudo, Pai, nesse lugar. Só queremos a Ti, Jesus. Queremos nos alinharmos ao propósito eterno. Queremos ver, Pai, as realidades eternas. Não queremos ser simplesmente pessoas naturais, que caminhamos por vista, que caminhamos por vontades naturais, mas nós queremos caminhar, Pai, pelo Espírito, uma vida no Espírito, uma vida cumprindo a Sua vontade e o Seu querer, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Romanos 8:28 diz assim, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem de quem? Para o bem de quem? De todos? Não. Daqueles que amam a Deus, daqueles o quê? São chamados segundo. Eu estou falando com pessoas aqui nessa manhã que foram chamados por Deus. Porque, irmãos, entenda, esse ano é o ano de portas que já estão abertas. Deus já abriu a porta. Nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos pedindo, mas Deus já te deu portas abertas. Deus não só te deu portas abertas, Deus te deu a chave que abre também e que ninguém fecha. O que é isso, pastor? É a chave da adoração. É a chave que fala que Deus queria restaurar nesses últimos dias o tabernáculo de Davi. O tabernáculo, que foi destruído. Que era o tabernáculo de Davi? O tabernáculo de Davi, irmãos, era adoração 24 horas diante da presença de Deus. Eu quero dizer para você, a sua vida e uma vida de propósito não é simplesmente vir à igreja e aí quando você sai da igreja, você desliga o molde igreja e fala, agora eu vou viver uma vida natural. Não, eu vou dizer uma coisa, você foi chamado não para viver uma vida natural. A vida natural acontece naturalmente. Você foi chamado para trazer as realidades espirituais à terra. Você foi chamado para manifestar o governo de Deus, a vontade de Deus aqui na terra. Você tem uma missão. Agora, é muito importante você saber o propósito,
porque isso é uma chave espiritual. Entender o propósito da existência, porque eu estou aqui. Muitas pessoas, muitos irmãos vivem como não se tivesse o amanhã, como se amanhã não existisse. Vivem uma vida sem entender, sem propósito. Mas eu quero falar para você uma coisa nessa manhã. Deus, quando Ele te chamou, Deus, quando Ele te escolheu, Deus, quando te fez, Ele te fez para você viver o propósito dEle. Você quer que o propósito de Deus é bom? Que a vontade de Deus é boa? Você sabe que uma porta que Deus abriu, que nós já entramos por ela, e se você um dia confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, é a porta da salvação. Diga, da salvação. Essa porta Deus já abriu. Essa porta Deus abriu em Cristo. Quando nós falamos domingo passado do sangue de Jesus, nós falamos que o sangue que nos redime, que nos salva, que nos aproxima, o sangue que nos dá poder, né? Quando você às vezes está passando uma coisa, fala, o sangue de Jesus tem poder. Por que você fala o sangue de Jesus? Porque tem proteção no sangue de Jesus. Tem poder, tem livramento, tem vida, tem preservação. O sangue de Jesus, irmãos, quer dizer da vida do Filho de Deus, é a coisa mais importante. Amém? Então, quando você fala o sangue de Jesus tem poder, você está falando livramento, bênçãos de Deus, provisão de Deus, tudo através do sangue. Mas entenda uma coisa, Deus não só abriu a porta da salvação, Deus só não abriu a porta da provisão, Deus só não abriu essas portas, Deus abriu uma porta também, e essa porta é a porta do propósito. Diga o propósito. Porque depois que você é salvo para quê? Eu não sou salvo pelas obras, porque não tem nada que você vai fazer, escuta aqui, não tem nada que você vai fazer hoje para ser salvo. O que garante a salvação não é obras. O que garante a salvação é crer em Jesus. Aleluia. Porque você creu no Deus que enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu, né? Ele pagou o preço dos nossos pecados, da nossa culpa, da cédula. A Bíblia diz que existia uma cédula. O que é uma cédula? Existia um bloco de dívida meu e teu. Cada vez que você pecava, o diabo anotava lá, né? Havia alguém anotando, pecado 1, pecado 2, pecado 1.100, pecado 10.100, e todos esses pecados, um dia que você cometeu, havia uma dívida contra Deus, porque Deus é santo. Mas a Bíblia diz que Cristo, Ele cravou na cruz do Calvário toda a dívida, toda a culpa. Então quem está em Cristo não tem mais dívida. Isso é boas novas, não? Não é não, Pablito? Quem está em Cristo não tem mais dívida, não tem mais culpa. Então eu vou dizer uma coisa, diante de Deus não existe mais condenação. Isso é boas novas ou não? Porque essa foi a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus predestinou isso, a salvação em Cristo. A predestinação não é que uns são salvos hoje, amanhã outros não vão ser salvos, porque tem alguns que crê. Não, que Deus escolheu alguns para ser salvos e outros para não ser salvos. Eu quero falar, Deus escolheu, e o desejo de Deus é que todos sejam salvos por Cristo Jesus. A predestinação estava que um dia Ele enviaria o Filho para nos salvar. Diga, isso é um plano de Deus, isso é um propósito de Deus. Isso Cristo já cumpriu, sim ou não? Cristo já cumpriu, mas agora que nós somos salvos, agora que você já levantou suas mãos, agora que você entrou pelo caminho da salvação, pela porta da salvação, e agora, como eu vou viver minha vida? Como eu vou viver minha vida? Ah, pastor, eu sou salvo, isso já... É interessante, irmãos, que tem lugares que eles ensinam você só a ser salvo, você tem que manter salvo. Você tem que cuidar para não perder a salvação. Então a tua luta, a tua guerra, todo dia, é manter com o pé no céu. Se está dentro do céu, está garantido. Não, eu vou falar uma coisa. Deus não te salvou só para você ir para o céu. Deus te chamou para você reinar em vida. Escuta aqui. Deus te chamou para você ser um representante dele aqui na terra e governar sobre todas as coisas. Deus te chamou para você o quê? Para você trazer a vontade dele aqui à terra, a vontade de Deus assim na terra como é no céu. A vontade de Deus, ela tem que ser manifestada através da minha vida. Como que Deus é visto? Deus é visto através do corpo, da igreja, de vocês que estão aqui. Mas é interessante que muitos às vezes vivem distraídos. Muitas pessoas perdem o rumo, eles perdem a caminhada, porque agora que eu sou salvo, vamos só à igreja ao domingo. E tá bom, batemos um cartão,
né? Garanti ali, dei o meu dízimo, bati o meu cartão e aí eu vou embora. Você vai embora? Não, meu irmão, não tem como sair fora desse plano. Não tem como sair fora da vontade de Deus. Eu quero dizer para você, eu digo de uma maneira clara para você. Tem algumas perguntas que para todo crente tem que ser claro. Eu vou fazer algumas perguntas para você. E se você não souber uma dessas perguntas, talvez você perdeu o propósito, você esqueceu o propósito, ou você precisa entender o propósito. Porque existem algumas perguntas muito básicas que qualquer pessoa que nasceu de novo, que nasceu em Cristo para uma nova vida, precisa saber. Você precisa estar definido. 1 Pedro 3:15 vai dizer uma coisa para nós. Olha o que diz 1 Pedro 3:15. Antes, santificai como Senhor e em vosso coração, estando sempre o quê? Preparado para quê? Espera aí. Ei, eu estou falando com um crente aqui nessa manhã. O que Pedro está dizendo é que você tem que estar preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão daquilo que você crê. O que o apóstolo Pedro está dizendo, ei, você tem que estar preparado, sabe o quê? Quando alguém chegar para você e perguntar para você, por que você vai à igreja? Porque às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, esse povo ficou louco, porque esse povo agora só quer saber de igreja. Esse povo só quer saber de ir para a cela, de ir para a igreja, de fazer as coisas. Mas o apóstolo Pedro está dizendo aqui, ó, você que nasceu de novo, você tem que estar preparado para responder coisas a respeito daquilo que você crê, da esperança que você vive, e a esperança é viva. Você precisa saber por que você é cristão. Ei, por que eu sou cristão? Por que eu frequento toda semana? Eu vou à igreja toda semana. Por que eu preciso conhecer a palavra de Deus? Porque senão nós vamos perder o propósito, irmão. Por que eu devo orar? Por que eu jejuo? Por que eu participo, né, dos cultos? Por que eu sirvo os irmãos? Porque tudo isso está fazendo parte de um propósito. Entenda uma coisa. Isso está fazendo parte. E a igreja não é porque você gosta ou não gosta. Ir à cela não é uma questão de gostar ou não gostar de ir na cela. Você tem que entender, irmão, qual é o propósito para qual Deus te chamou. Alguns aqui estão dizendo aleluia. Quando nós respondemos essas perguntas, nós compreendemos claramente o propósito de Deus. Em outras palavras, se nós não entendemos ou não conseguimos responder, nós precisamos hoje alinharmos ao propósito de Deus. A pergunta, qual é o nosso propósito? Pastor, qual que é o meu propósito? O propósito de Deus é muito simples. O propósito de Deus, eu já preguei muito sobre propósitos dias atrás. Está em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 28. Gênesis é o livro do princípio, é o livro da criação, é o livro onde Deus começa todas as coisas. Se você quer saber o propósito, você tem que começar no começo do manual. E Deus o quê? E disse o quê? Diga, Deus nos abençoou. Hoje você é abençoado em Cristo. Deus nos abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, encheis a terra, sujeitai-la, dominai sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se rastejam sobre a terra. Sim, pastor, eu já entendi isso. Glória a Deus. Muitos dizem, pastor, o propósito de Deus então é crescer, é encher a igreja, é multiplicar. Mas eu quero falar uma coisa, sim, o propósito de Deus é tudo isso, é encher a terra. Mas encher a terra de que forma? Existe uma forma. Não é só encher a terra precisa ser cheia da imagem de Deus. A terra precisa ser cheia da semelhança de Deus. Não basta encher a terra, não basta, vou falar assim, trazer gente para a igreja, não basta gerar filhos biológicos. Você precisa entender que você precisa gerar pessoas a qual são a imagem e a semelhança de Deus, porque só tem governo na terra aquele que tem a imagem, só tem domínio aqui na terra quem tem a imagem. O problema do homem que perdeu o governo da terra é que ele perdeu a imagem ali no jardim. Quando ele pecou contra Deus, a Bíblia diz que ele foi destituído da glória. Glória é a
a imagem, porque Deus é glorioso. Quando você fala aleluia e glória, você está falando da beleza que Deus é. Da beleza que Deus é refletido na face de Cristo quando caminhou na terra. Mas não é só na face de Cristo. Você precisa entender que a glória de Deus tem que refletir agora na face do Henrique, da Aline, da pastora Carla, da Fernanda, dos líderes, não, de todos. Por quê? Porque não é simplesmente encher, não é simplesmente volume, é uma questão de um peso, de quê? De uma imagem de glória, porque a ardente expectativa da criação está aguardando a manifestação, não é dos evangélicos, não é dos crentes, filhos. Eu estou falando aqui, filhos, porque o filho tem a imagem do pai. A Bíblia diz, Jesus quando caminhou sobre a face da terra, e perguntaram para ele, Felipe, olha, me mostra os pais. Jesus falou assim, eu estou há tanto tempo caminhando com vocês, e vocês não me veem? Jesus caminhando sobre a terra falou, peraí, eu falo o que o pai está me dizendo, eu faço o que o pai está me mostrando, eu sou uma imagem expressa de Deus, da vontade de Deus aqui na terra. Será que vocês não conseguem ver isso? Sabe de uma coisa, irmão? Quando a gente caminha com pessoas, a gente fala, meu Deus, como essa pessoa se parece com Cristo. Como essa pessoa abre a boca, meu Deus do céu, só tem palavra de vida. Isso faz parte do propósito. Isso faz parte de você viver uma vida onde toda a sua vida ela expressa a glória e a imagem de Deus através das suas ações, das suas palavras, dos seus gestos, de servir as pessoas. E como que eu vou servir as pessoas? É estando num lugar, é estando num culto de domingo, é estando numa célula, é lá fora. Você pode, olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12. De novo, nele digo, no qual fomos também feito o quê? Predestinados segundo daquele que faz conforme o quê? O conselho da sua vontade. A fim, o próximo versículo, de sermos para o quê? Louvor da sua, no qual nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Diga assim, você é para louvor e glória. Diga louvor e glória. Sabe por que nós adoramos o Senhor? Porque nós reconhecemos Ele Senhor da nossa vida. Sabe por que você está aqui? Não é por você, é por Ele. Porque tudo que nós fazemos não é por nós mesmos, é dele, por Ele e para Ele. São todas as coisas. Você nasceu para Ele. Você deve viver para Ele. Você deve pensar para Ele. Você deve servir as pessoas para Ele. Você deve amar para Ele. Você deve estar aqui para Ele. Você deve ofertar para Ele. Você deve servir, fazer tudo que você vai fazer. Para quem? Para Ele. Para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Diga assim, eu sou dele e Ele é meu. Diga, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É um relacionamento de amor. Não é um relacionamento de culpa. Não é um relacionamento de dívida. Não é um relacionamento de condenação. Você não veio aqui para ouvir condenação. Você veio aqui para ouvir que Deus te chamou. Escuta aqui. Deus te escolheu. A opção não foi sua. Sabe quando você vai jogar um futebol? Rapaz do céu. Você não quer ficar de lado não, né? Você quer ser o quê? Um dos primeiros que vai jogar, né?
Rapaz, quando não te escolhe, você fica, será que ninguém vai me escolher? Você vai um negócio, um frio na barriga, e aí você fala, meu Deus, eu queria jogar, mas eu não sou tão bom, sabe assim? Tem gente melhor que eu, e de repente alguém olha pra você, né? Não é sem te conhecer, não, porque você pode falar, me escolheu porque não me conhecia. Quando Deus olhou pra você e falou assim, eu já te conhecia antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Eu não te escolhi porque você é bom. A opção da escolha não é porque você é mais bonitinho, não. A opção da escolha é porque eu sou bom, e eu te escolhi você pra fazer parte de um propósito eterno aqui na terra, para viver algo muito maior do que só acordar todos os dias e trabalhar, ganhar o dinheiro, depois morrer e ser enterrado e tudo acabou. Não vale a pena viver uma vida dessa, porque quando você consegue dinheiro, você tem que gastar com a sua velhice, com remédios, com às vezes muitas coisas. Vale a pena? Não. Existe uma eternidade, existe uma vida que vale a pena ser vivida. Isso faz parte de um propósito. Amém? Diga: hoje eu estou aqui na terra. Diga: cooperando com o propósito eterno de Deus. Olha o que diz Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és, e sobre essa edificarei o quê? A igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra o quê? Diga: eu sou um edificador. Diga: eu sou um construtor. Diga: ele é a base, ele é o alicerce, aonde tudo se edifica. O que eu estou fazendo aqui nessa manhã? Eu estou liberando uma palavra para edificar a sua vida. Eu estou liberando uma palavra, porque essa palavra é poderosa para entrar na sua alma, na sua mente, transformar você, porque a palavra de Deus é poderosa para transformar. Você não é transformado porque você decide ser transformado, você é transformado porque você come de um alimento, porque o que muda uma pessoa é o alimento. Não é eu falar para você, você tem que crescer, você tem que fazer. Não, eu não falo para um filho, cresce, eu dou o quê? Comida para ele. E o que você está ouvindo hoje é um alimento que está fazendo você crescer aqui. Parece que nada está acontecendo. Tem alguns até que estão lutando, pastor, estou cansado, sei, é uma guerra, é difícil, a América às vezes é trabalhoso, trabalho, essas coisas, mas eu quero dizer uma coisa: o que vai mudar você não é o trabalho, porque o trabalho é passageiro. O que vai mudar você é as palavras de vida eterna. Jesus disse: as palavras que eu vos digo é vida, são de vida e vida eterna. O pão, o alimento dura para um dia, mas as palavras de Deus é para a eternidade, porque Ele está mudando e transformando você segundo a imagem e a semelhança dEle. Aleluia! Agora nós precisamos entender uma diferença que há, porque em muitos lugares você já chega e você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você tem que fazer muitas coisas, e servir a Deus, o propósito de Deus é fazer. Eu vou falar uma coisa para você: o que te define não é o que você faz, o que define é quem você é. O que te define, porque em muitos lugares, não, o propósito de Deus tem que fazer isso, por mais que nós vamos fazer muitas coisas. Entenda uma coisa: nós vamos fazer muitas coisas, mas o que define você não é o que você faz. O que define você é entender quem você é. A tua identidade te dá destino, a tua identidade te dá propósito, a tua identidade faz você fazer o que você faz. Porque a pergunta, por que eu faço o que eu faço? Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode ser um empresário, e você pode, mas eu quero dizer, além de tudo isso que você faz, você é filho de Deus. Todos nós temos que trabalhar, sim ou não? Todos vamos ter que estudar, fazemos muitas coisas, mas eu quero dizer, você é filho e foi chamado segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus. Nós não podemos ser o que fazemos, porque o que te define não é o que você faz. Porque tem muitas pessoas que querem ganhar muitas coisas de Deus pelo fazer. Escuta aqui: o teu relacionamento com Deus às vezes é diferente, é estranho, porque você faz de Deus como uma barganha, você faz de Deus como uma roleta russa. O que é isso, pastor? Eu vou à igreja para Deus o quê? Me abençoar. Eu vou à igreja para Deus o quê? Me prosperar. E aí você fala assim: eu vou dar o dízimo para quê? Porque Deus vai me abençoar. Você está jogando na roleta da sorte, irmão. E essa sorte dá, hein?
A Bíblia diz, provai, né? Fazei prova de mim se eu não abrir as comportas do céu. Mas eu quero dizer, por mais que você vai ofertar, você não vem para a igreja para dar nada para Deus, porque Deus já é dono de tudo. Você vem para entregar aquilo que já é dele. Você não tem como dar para Deus, é dono do ouro e da prata. Ei, escuta aqui, Deus te deu tudo, te deu o ar que você respira, te deu a vida, te deu a inteligência, te deu os movimentos que você tem, a cor do olho que você tem, a cor do cabelo que você tem, as mãozinhas que você tem, as unhas que você tem, tudo foi Deus que te deu, tudo Deus providenciou. Quando Deus criou o jardim, Deus criou um jardim perfeito com tudo, não precisava o homem fazer nada, ele entrou numa obra completa, perfeita, para desfrutar um propósito eterno, de olhar para Deus e ser transformado segundo aquilo não que você faz, segundo aquilo que você contempla. O que nos muda, irmãos, o que faz nós fazermos o que fazemos, não é olhar para o que fazemos, mas é olhar para Ele. Aleluia. Essa manhã eu quero que você entenda que quando você entende que nós somos transformados pelaquilo que nós adoramos, aquilo que você admira, aquilo que você dá valor, é para aquilo que você vai viver, é para aquilo que você vai se mover, e é aquilo que você vai se tornar. Entenda uma coisa, você está no mundo, eu vou falar sobre o mundo, você está numa terra, mundo, mas esse mundo é passageiro, essa terra é passageiro. Você está caminhando, em tudo que você está caminhando aqui, um dia vai deixar de existir. Esse negócio vai deixar de existir, esse prédio vai deixar de existir. Tudo que você está vendo, isso aqui é passageiro. Você vai caminhar aqui na terra, mas eu quero falar para você, não fique dando valor para as coisas da terra. Não fique adorando as coisas da terra. Não fique se envolvendo, trabalhe, busque, lute. Mas entenda uma coisa, isso são coisas que você tem que caminhar por cima, não coisas que tem que envolver toda a sua vida a ponto de você dar sua vida por todas as coisas aqui da terra. Não, Deus te chamou você para dar vida por coisas muito mais elevadas, muito mais valiosas do que coisas da terra. Você sabe por que eu estou aqui? Por causa de vocês. Eu estou aqui por causa de vidas, porque é a coisa mais valiosa. Não é esse prédio, não é essa cadeira, não é esse som, que são coisas caras. A coisa mais valiosa é aquilo que Deus demonstrou o amor dele, porque Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo se entregou. Todo o domingo eu não venho aqui com pesar no coração, eu venho com alegria, porque Cristo entregou toda a vida dele por mim. E o que eu quero aqui é trazer uma palavra para você nessa manhã, dizendo, ei, o propósito de vida está muito mais além das coisas passageiras dessa terra, de comprar, de vender. Compre e vende, faça o que você tem que fazer, mas não deixe essas coisas te dominarem, porque Deus te chamou você para governar sobre todas as coisas. Ele os abençoou e disse, crescei, sede fecundo, multiplicai, dominai sobre as coisas da terra. Essa terra é para ser governada e dominada, não é para te governar e te dominar. Coisas te governam muitas das vezes, o trabalho te governa, pessoas te governam. Não, você tem que estar debaixo de um governo só, o governo do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Existe um exemplo muito clássico na Bíblia. A Bíblia conta a história de Ló, que estava em Sodoma e Gomorra. Essa cidade chegou a um ponto de tanta abominação diante de Deus, de pecado, de pessoas depravadas, de pessoas que não ouviam a voz de Deus, de pessoas que não queriam viver o propósito de Deus. E lá nessa terra estava uma família, a família de Ló, vivendo o mundo. Mas em Abraão, ele intercede pela vida do seu sobrinho Ló, porque Deus disse para Abraão que iria destruir essa cidade. Eu vou falar uma coisa, essa terra um dia, ela está contada os seus dias, porque tudo que você está vendo vai ser consumido pelo fogo. É o que Apocalipse diz, eu não sei se você sabe. Vai ser novos céus e nova terra. Então tudo isso aqui que está aqui, um dia vai deixar de existir. Por isso que eu não vivo pelas coisas que são passageiras, vivo pelas coisas que são eternas. Um dia vai deixar de existir.
Mas Ló estava em Sodoma e Gomorra. E o pecado era tão grande, e Deus avisou através de um anjo que iria destruir Abraão. Ele vai e ele intercede a Deus. Mas é interessante que quando esse anjo, em forma de homem, chega até a cidade de Sodoma e Gomorra, e ele chega diante de Ló, e ele fala para Ló que eles tinham que sair daquele lugar muito rápido, porque Deus iria destruir toda Sodoma e Gomorra. E é interessante que, eu não vou entrar em detalhe, que no momento que os anjos estavam ali, homens vieram a tentar atacar aqueles anjos, enfim, mas o ponto não é esse, é que o anjo estava dizendo: Ló, você precisa sair correndo daqui, tira a sua família daqui. Mas o interessante é que o anjo deu uma instrução. Ele disse: olha, eu quero que vocês não olhem para trás, porque se olhar para trás, você vai se tornar como uma estátua. O que aconteceu? Deus tinha um plano para a família de Ló. O propósito: arrancar eles do mundo, arrancar eles de Sodoma. E tinha um caminho para eles caminhar na vontade de Deus. Quando Ló, junto com seus filhos, com sua esposa, está saindo, diga saindo, porque os anjos estavam arrancando eles daquele lugar. Sabe o que aconteceu? Nesse caminhar da vontade de Deus, tirando eles do mundo, tirando eles da terra, das coisas naturais, quando eles estavam caminhando, a mulher de Ló fez o quê? Por que ela olhou para trás? Porque ela estava apegada a Sodoma, apegada às coisas do mundo, apegada às coisas. E naquele momento que ela olhou para trás, o propósito de Deus não era transformar ela numa pedra de sal. O propósito de Deus era tirar ela de um lugar e levar para um lugar para dar destino e dar propósito na vida dela. Mas quando ela olhou para trás, o coração dela talvez desejou alguma coisa lá, e o desejo do coração dela fez com que parasse o propósito de Deus na vida dela. Ela não pôde entrar no propósito de Deus. Ela não pôde entrar na vontade de Deus, porque as coisas do mundo consumiram a própria vida dela. Ela foi neutralizada, parada naquele momento. Eu quero falar uma coisa para vocês. Quando nós admiramos as coisas desse mundo, nós perdemos o propósito de Deus para a nossa vida, em sermos transformados segundo a imagem e semelhança. Se você ficar olhando para o mundo, você vai ser transformado segundo a imagem e semelhança do mundo. O que nós estamos fazendo aqui? Olhando para Jesus. Essa palavra que está saindo daqui da minha boca não é para você olhar para mim, para olhar para esse telão, para olhar para essas paredes pretas, que alguém fala que parede preta Deus não está. Na branca também Deus não está. Deus está dentro de você. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, tintas. Não. Deus habita dentro de seres que Ele desejou estar dentro. Por que eu estou falando disso? Nem sei. Quando eu sei o meu propósito, eu posso identificar as coisas que eu faço. Quando eu entendo que a vida nesse mundo, diga, é passageira. Olha o que diz Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se fostes o quê? Ressuscitados juntamente com... O que eu devo fazer agora? Buscar o quê? Sabe de uma coisa? Quando você busca as coisas do alto, as demais coisas vão vir, tá? Buscai as coisas que são onde Cristo o quê? Eu gostei dessa tradução. Onde Cristo vive? No alto, assentado à destra. Aonde que eu tenho que estar? Com os meus olhos. Por isso que Paulo está dizendo: ei, as coisas dessa terra são passageiras, olha para cima. Ele está dizendo: olha para o alto, porque você já fosse ressuscitado juntamente com Cristo, e você nesse lugar busca as coisas que são do alto, onde Cristo está, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Próximo versículo vai dizer assim: pensai nas coisas da onde?
do alto, não nas que estão aqui, porque morreste. Diga para a pessoa que está do lado, diga, você morreu para o mundo. Diga, o mundo não tem mais parte para você. Você não faz mais parte para o mundo, as coisas do mundo já não tem nada a ver com sua vida. Você recebeu uma nova vida, uma nova natureza. Você foi ressuscitado com Cristo. Você está à destra de Deus junto com Cristo, assentado acima das regiões celestiais. Mas tem gente que não entendeu isso ainda. Tem gente que está correndo atrás de coisas, dizendo eu quero aqui na terra. Deus falou, ei, a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, em Cristo Jesus você tem todas as bênçãos, porque você morreste e a vossa vida está o quê? Onde está a vida? Oculta, aonde? Juntamente, que é a vossa vida. Ele diz, vamos lá. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis o quê? Manifesto com Ele em glória. Em glória. Cristo é a nossa vida. Quando Cristo se manifestar e Cristo vai voltar, nós vamos, junto com Ele, reinar e governar para sempre. Amém? 1 Pedro 2:11. Eu quero falar sobre uma coisa que você tem que ter muito claro. Diga, eu estou de passagem. Essa terra não é o meu fim. Essa terra é uma passagem que eu passo. É uma jornada que eu passo. Olha o que diz 1 Pedro 2:11. Amados, exorto-vos como o quê? Peregrinos. E o quê? Que sois. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo, vocês estão aqui de... Vocês são o quê? Peregrino. Irmãos, quando você entende que essa vida é uma passagem, e que os teus dias estão contados, e cada dia que passa é um dia a menos, você vai viver uma vida com propósito, entendendo que Deus te chamou, Deus te escolheu. Mateus capítulo 14, 25, quero ler aqui. Essa vai ser uma ilustração que eu vou falar aqui, quando Jesus está caminhando sobre o mar. Você sabe que na Bíblia o mar ele tem um significado também? Muitas vezes na Bíblia o mar se representa o mundo, as coisas da terra. Todos nós estamos caminhando pelo mar aqui na terra. Você está no mundo, não tem como você tirar você do mundo. Não tem como fazer você isolar. Ah, vamos viver só na igreja, a igreja aqui junto. Vamos ver. Não, você vai estar no mundo, mas entenda uma coisa, você não é parte do mundo. Você é peregrino aqui no mundo, você é estrangeiro aqui, a tua pátria não é aqui, o teu destino não é aqui, é o que a palavra de Deus fala. Mas o que eu quero ler é que para você entender e te mostrar que quando Jesus e Pedro caminhavam sobre as águas, está falando sobre uma tipologia também. Na quarta vigília da noite, foi Jesus andando como? Sobre o quê? Sobre o mar. O próximo versículo. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de... Irmãos, pensa os discípulos, a Bíblia diz que tomados de medo, gritando. Os homens tudo grande, no mar, gritando. Tomado de medo, gritando, o fantasma está vindo aqui. Se você já assistiu aqueles filmes de fantasma, né? Isso foi um pesadelo para eles. Quando eles olham alguém caminhando sobre... Nunca tinha visto alguém caminhar sobre as águas. E aí vem Jesus caminhando sobre as águas. Olha o próximo versículo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tende... Sou... É o eu sou, né? Sou eu. Não temais. O próximo versículo. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre o quê? As águas. Você sabe que
o mar a qual Jesus andou representa o mundo. Jesus caminhou sobre a terra. Jesus caminhou sobre o mundo. Só que aquilo que mais Pedro temeu começou a afundar ele. Porque todos nós vamos caminhar por esse mundo. No mundo nós vamos ter medo. No mundo nós vamos ter fantasmas, sim ou não? Que às vezes nos apavora. No mundo, Jesus disse, tem de bom ânimo. Por quê? Porque no mundo vocês vão ter tribulações, vão passar por lutas, vão passar por dificuldades, mas ele está dizendo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que isso está dizendo? Quando Pedro está caminhando sobre as águas, o Senhor está ensinando ele a dizer, Pedro, você está no mundo, as águas representam o mundo, e está dizendo, você está no mundo, mas você não tem que caminhar submergido, envolvido com as coisas do mundo, você tem que caminhar sobre as águas desse mundo. E Pedro está dizendo, o Senhor está dizendo para Pedro, Pedro, então vem, vamos caminhar uma vida acima das coisas naturais. Porque naturalmente um homem não consegue caminhar pelas águas. Mas quando ele caminha no Espírito, ele consegue caminhar sobre as águas e caminhar sobre esse mundo. O que o Senhor está nos mostrando aqui? Que o momento que Pedro percebeu o vento, percebeu as coisas naturais desse mundo, ele começou o quê? A afundar. Quando ele tirou os olhos do Senhor, aí escuta aqui, hoje eu quero falar para você, coloque os olhos no Senhor. Você vai caminhar nesse mundo. Não tem como arrancar você do mundo. Não tem como tirar você dessas coisas naturais. Mas entenda uma coisa, Cristo está dizendo para você, ei, venha caminhar por cima das águas. Por cima das coisas desse mundo. Deus quer te dar uma experiência nova para você caminhar, não com as coisas desse mundo te envolvendo, te dominando, mas em cima. Olha o que João 2:15 vai dizer. Jesus vai orar e diz assim, o 17, o 2, quero ler o 2, mas o 17 vai, quando Jesus vai orar, mas olha o 2, o que diz? Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai o quê? Não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, que os olhos desejam, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo o quê? O mundo passa, na minha tradução fala. Cadê o versículo aqui? Me perdoe, irmãos, eu achei que vocês estavam lendo aqui. 1 Pedro 2,15. Ora, coloca assim, o mundo passa. É o 1 João 2. Não, é 1 João, não é o Evangelho de João. Mas a Bíblia diz assim, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Quem faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Ora, o mundo, você está caminhando só por cima das águas, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. João capítulo 17, nós já vamos encerrar, vai dizer assim, Jesus vai orar sobre os seus discípulos, e quando Jesus vai orar, Jesus não vai pedir ao Pai, tira eles do mundo. Não tem como tirar você do mundo, mas tem como tirar o mundo de você. Jesus vai orar, ele vai dizer, Jesus vai orar no versículo 14 e diz assim, ó, eu lhe tenho dado as tuas palavras e o mundo os odiou. Você sabe que o mundo vai nos odiar. Por quê? Porque nós somos esquisitos, irmão. Nós somos diferentes. Nós somos separados. Diga separado. Separado para Deus. Quem é separado para Deus é diferente. Quem é separado para Deus não faz o que o mundo faz. Não vive quando o mundo vive. Não se alimenta das coisas da terra. Quem é separado vive para Deus. Diga, eu sou separado. Porque Deus te escolheu. E ele diz assim, ó, eu dei a sua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são. Ei, olha para mim aqui. Você não é do mundo. Você não é do mundo.
o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha o próximo versículo, diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ei, eu estou falando com um povo aqui que não é desse mundo. Eu estou falando com alguém que é forasteiro aqui. Eu estou falando com alguém que tem uma pátria muito melhor. Existe um propósito, existe uma missão, existe uma vontade de Deus. Eu quero que o louvor, se puder já subir aqui. Você sabe que muitas vezes a palavra de Deus, ela vai usar simbologias. Escuta o que eu vou falar aqui, isso é muito importante. Quando Deus disse que Ele daria governo para nós, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, existem passagens da Bíblia que eu tenho que entender que aves às vezes não são aves, são simbologias de demônios. Entenda uma coisa. E a Bíblia vai dizer que nós temos que ter autoridade sobre os demônios, sobre as coisas criadas. Quando nós lemos, e vamos ver a passagem em Mateus capítulo 13, entenda uma coisa. Ele diz assim: e ao semeador, está falando da história de um semeador que saiu semear uma semente, e parte da semente caiu aonde? À beira do caminho. Ele vai dizer, Mateus, vamos lá, capítulo 13, versículo 4, diz assim: e ao semeador, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo o quê? Vindo o quê? O versículo é Mateus 13, 4, por gentileza. Vindo as aves do céu, fizeram o quê? Comeram a semente. Agora coloca para mim, olha aqui, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo aves, diga aves, comeram a semente. Coloca agora Mateus 13, 19, coloca o 19 para mim, só para você entender o que são essas aves do céu. 19. O mesmo versículo, só com 19 agora. A todos os que ouvem a palavra do reino e não as compreendem, vem o quê? Então aquela ave foi como o maligno. Vem o maligno e arrebata o que foi o quê? Semeado no coração. Isso é aquilo que foi semeado aonde? Isso quer dizer que muitas das vezes a Bíblia vai trazer uma tipologia que aves do céu também são demônios que tentam roubar. Sabe uma coisa? Enquanto eu estou falando aqui, tem pensamentos na sua mente. Tem coisas que você está lutando aqui, pensando lá amanhã, ou o que vai fazer, essa mensagem parece uma coisa. Tudo isso são uma luta. Porque o inimigo quer tirar a tua atenção dessa palavra. Porque se essa palavra entrar no seu coração, e essa palavra, ela germinar no seu coração, ela vai produzir um fruto. E esse fruto que vai produzir é a manifestação da vontade de Deus. Répteis, então, representam também, apontam para demônios. Você sabe que Deus nos deu autoridade. Cobra, quando você fala de cobra hoje, você fala de algo que é inimigo. Tem gente que tem cobra, né? Eu respeito e vou falar uma coisa, eu tenho medo. Mas eu tenho autoridade sobre elas. Porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 10 e 19, e vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Jesus, quando caminhou na terra, ele caminhou sobre serpentes, sobre escorpiões, sobre tudo aquilo que tentava impedir ele do plano e do propósito de Deus. Nada impediu Jesus de cumprir a vontade de Deus. Jesus, ele caminhou na terra e ele disse: eu não sou desse mundo, eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Ele está dizendo: eu sei a minha origem, eu sei o meu propósito,
e eu sei o meu destino, para onde eu vou. E quando você olha para a vida de Jesus, Jesus viveu uma vida que ele não ficou pego com nada aqui nessa terra. Escuta o que eu vou falar. Mas não faltou nada para Jesus. Nada faltou. Quando você olha e você vai ver o modelo de vida de Jesus. Jesus nasceu. E quando Jesus nasceu, ele nasceu para um propósito. Agora eu estou falando com alguém que nasceu também. Você também nasceu de novo. Você nasceu para um propósito. A tua vida é muito similar com a de Cristo. A tua vida, ela é a realidade da vida de Cristo. Cristo nasceu, você nasceu de novo para um propósito. Cristo viveu sem se contaminar com esse mundo. Você também pode viver sem se contaminar com esse mundo. Cristo morreu e ressuscitou. Você um dia vai morrer e vai ressuscitar. E vai receber um corpo glorificado. Se Cristo não voltar, nós vamos receber um corpo glorificado. Mas a questão é, enquanto eu estiver aqui na terra, eu quero cumprir o propósito e a vontade de Deus aqui na terra. Eu quero que você se levante nessa manhã. Escuta que eu vou falar uma coisa aqui. Toda a provisão que você precisa, toda a provisão que você precisa está no propósito. Eu vou repetir. Tudo que você precisa está no propósito. No propósito da provisão, no propósito a tudo. Tudo. No propósito da salvação, no propósito das portas abertas, no propósito da provisão, no propósito a tudo. Você está no mundo, mas as coisas do mundo não podem fazer parte de você. Eu conto uma história e nós vamos adorar o Senhor. No século 20, escuta bem essa história. No século 20, houve um casal missionário que eles foram convidados para retornar para o seu país, americanos, para retornar para a América. Eles viveram 35 anos servindo ao Senhor na África. 35 anos dando a sua vida na África. E o dia que eles retornaram para a América, foi interessante que eles vieram de navio. Isso é uma verdade. Isso não é uma história só. E quando eles retornaram de navio, depois de 35 anos na África, sendo americanos, servindo ao Senhor ali na África, é interessante que nesse momento havia também nesse navio alguém muito famoso, que era o presidente americano, Theodore Roosevelt. Se você ler a história dos Estados Unidos, você vai entender que ele foi um dos presidentes. Interessante que quando o navio estava voltando, esse presidente estava junto com esse casal que tinha 35 anos dado a sua vida. O presidente estava na África porque ele foi fazer ali um tour na África, ver ali, né, os animais, fazer ali um safari na África. E ele estava retornando e junto estava esse casal. Interessante que quando esse navio chegou e parou, ninguém podia descer no navio. Porque estava alguém muito importante nesse navio. Estava um presidente. E quando ele olhava para tudo aquilo, esse senhor já um senhor de idade com sua esposa, ele viu que ninguém descia do navio e de repente tinha uma banda, tinha a melhor orquestração tocando para aquele homem, uma recepção maravilhosa, ele olhando tudo aquilo, homens importantíssimos, tudo ali prestando continência para o presidente, e ele olhando tudo aquilo, e quando ele foi descer, não tinha uma pessoa para receber ele. Ele falou que ele ficou muito triste no coração dele, muito triste, mas muito triste. Eu penso que ele falou: serviu o Senhor 35 anos, eu dei a minha vida num país que não era meu,
Eu penso que ele estava em crise nesse momento, muita crise. E não tem uma pessoa para me receber eu voltando para minha casa depois de 35 anos. E de repente eles foram para um alojamento e ele compartilhou com a esposa dele. Ele falou: meu bem, eu estou muito triste. Ela falou: mas por quê? Porque você viu o que aconteceu quando o presidente dos Estados Unidos chegou? Foi recebido com tanta honra, porque ele voltou à casa dele. Eu fiquei tão triste, porque não tinha uma pessoa. A esposa dele, sábia, falou: vamos orar. E quando eles pegaram as mãos, os dois orando, e eles estavam orando junto, e ele falou: Senhor, eu fiquei 35 anos te servindo, dei a minha vida toda, estou voltando, vou me aposentar aqui agora. E quando eu chego na minha casa, não tem ninguém para receber. Diz que naquela mesma hora, o Espírito Santo falou para ele: essa não é a sua casa, você não chegou em casa ainda. Porque o dia que ele chegar em casa, vai ter uma festa. O que Deus estava dizendo para ele: não se preocupe, você não chegou em casa ainda, porque o que você está vivendo aqui é passageiro, mas a hora que você chegar em casa, meu Deus, eu penso que não vai ter qualquer orquestra, que não vai ter qualquer recepção, vai ser a melhor orquestra, vai ser os anjos, os da elite, dizendo: benditos do meu Pai. Eu quero falar uma coisa para você, igreja: você não é desse mundo, você não é dessa terra. A tua pátria te espera, ela é eterna, ela é o céu. É claro que você vai vir governar sobre a terra, mas um dia você vai chegar em casa. E eu falo para minha esposa: o dia que o Pai quiser me levar embora, me leva para casa, porque aqui não é a minha casa. Eu posso ter tudo aqui na terra, mas não é a minha casa. A minha casa é estar eternamente vivendo com Ele, vivendo com Jesus, eternamente diante da presença dEle, eternamente conhecendo a beleza, a formosura dEle. Nada nesse mundo se compara com a glória que não há de ser revelada. Nada nesse mundo, dinheiro, fama, nada nessa terra vai comparar com aquele dia que nós vamos estar diante dele na eternidade, onde haverá festa, onde haverá celebração. Eu quero falar para você, querido, que está aqui: aqui não é a tua casa, o teu Pai está te esperando. Eu quero fazer um convite aqui. Talvez você não se sente filho, não se sente filho. Como assim? Nem todos são filhos de Deus. Só vai entrar a casa quem é família, quem é filho. Só vai acessar a casa quem um dia reconheceu que precisa de um Salvador, Jesus. A Bíblia diz que Ele se fez gente, Deus se fez gente para vir à terra, para pegar na mão do homem. E sendo Deus e sendo homem, Ele pega na mão do homem, porque Ele era homem. Mas sendo Deus, Ele pega na mão do Deus e Ele reconcilia todas as coisas. Mas a Bíblia diz que todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. E aquele que confessa o nome do Senhor, a Bíblia diz que deu o poder de se tornar filho de Deus. Se você confessar o Senhor hoje no seu coração, e confessar com a sua boca e crer no seu coração, hoje você se torna filho de Deus. Hoje você vai entender que tudo nessa terra é passageiro, que existe uma pátria, existe um lugar que te espera, existe uma família que te espera. Se você está aqui e você queria levantar suas mãos, ou pela internet confessar Jesus, eu quero te dar uma oportunidade para você levantar. Se você nunca levantou suas mãos para Jesus, eu queria que você levantasse suas mãos aqui agora e dissesse: eu quero Jesus, eu quero fazer parte dessa família, eu quero fazer parte de ter os meus perdões dos meus pecados perdoados, de ter paz com Deus, reconhecer que não é as minhas obras, não é o que eu faço, mas reconhecer que é aquilo que Cristo fez. Se você quiser levantar suas mãos para o Senhor, eu quero orar com você. Enquanto o louvor vai adorar aqui, vou dar um tempo para você. Se você estiver na internet, se você estiver aqui,
chegar um dia em que o Senhor vai separar o trigo e o joio. Em Mateus capítulo 13, versículo 30, a Bíblia diz assim: deixai crescer junto até a colheita. O trigo e o joio, ele cresce junto. Mas um dia, Deus vai dizer aos ceifeiros: juntai primeiro o joio, atai o joio com seus feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Escuta uma coisa: existem duas características do trigo. Quando você entende sobre o trigo, quando ele é plantado, quando ele cresce, quando mostra que ele está amadurecendo, ele começa a se curvar. O que é isso? Isso demonstra que nós somos como um trigo nessa terra. A nossa vida é como esse trigo que está desenvolvendo a cada dia. E esse trigo que se curva quer dizer alguém que se curva diante da vontade de Deus. Alguém que se curva diante do propósito de Deus. Alguém que se curva diante do Senhor e está dizendo: Senhor, eu sei que existe um propósito na minha vida e eu quero servir o seu propósito. É alguém que se submete a Deus. Mas tem uma coisa que acontece com esse trigo: ele não só se curva quando ele está maduro, porque Deus vem recolher um trigo maduro. As raízes deles se tornam fracas com a terra. O que isso quer dizer? Ele é fácil de ser arrancado dessa terra. Eu quero falar uma coisa para você: que você venha ser fácil de ser arrancado, que você não venha ser tão entrelaçado nas coisas desse mundo, tão entrelaçado nas coisas dessa terra, que tem dificuldade para Deus te arrancar. Não, você como um trigo maduro. O que é isso, pastor? Que já se curvou diante da vontade do Senhor, que está dizendo: Senhor, vem me buscar, Pai, vem, porque eu estou facinho, Pai. Essas coisas do mundo já não me atraem mais. As riquezas do mundo, a fama do mundo, os prazeres do mundo, tudo isso nada mais me satisfaz. O que me satisfaz é a Tua presença. E nesse dia Ele vai recolher para Ele. Você vai ser recolhido, porque você é precioso e você é dele. Eu quero que você levante suas mãos aqui agora. Nós vamos fazer uma oração aqui. E nós vamos fazer uma oração de entrega aqui agora, de declaração. Você vai se entregar ao Senhor. Você vai confessar com a tua boca e vai crer com essas palavras do seu coração. Você vai declarar e vai dizer: Senhor, és meu Senhor, e eu te agradeço, porque eu reconheço que eu tenho um Senhor e Salvador, e eu quero me entregar por completo. Eu quero viver não a minha vida, mas eu entrego a minha vida para viver a tua vida. A partir de hoje eu quero te servir de todo o meu coração. A partir de hoje não vivo mais eu, mas Cristo, que é a vida, Ele vive em mim, e eu vou viver todos os meus dias. Diga: eu vou viver todos os meus dias para te servir, para louvor, para a glória do teu nome. E eu me entrego inteiro, porque eu já fui perdoado, eu sou amado, eu sou justificado. Diga: eu sou a justiça de Deus, eu sou favorecido, eu tenho paz que excede todo entendimento. Diga: eu ando na luz, porque o Senhor está na luz. Diga: eu sou abençoado e eu cumprirei. Diga: eu cumprirei toda a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Deus te chamou, querido, Deus te escolheu. Ide, fazei discípulos todas as nações. Que Deus te abençoe. Você possa ter uma semana, um domingo abençoado. Não desliga o crente mode, não.
A tua vida é Cristo. Aonde você for, deixe a luz de Deus brilhar. Domingo abençoado, cheio de vida, cheio de graça e favor de Deus. Amém. Aleluia.